o Atlético de Madrid está em vantagem na eliminatória diante do Barcelona. Uma vitória gigantesca para o Atlético, uma vitória histórica. O Atlético não vencia o Barcelona no Camp Nou desde 2006, ou seja, há 20 anos. Esta foi a primeira vitória do Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, como técnico do Atlético em casa do Barcelona. Então, já conseguem perceber a magnitude do feito do Atlético de Madrid, e foi uma vitória justa do Atlético de Madrid. Nesta temporada é a segunda vez que as equipas se defrontam numa competição a eliminar. Foi o Atlético quem eliminou o Barcelona da Copa do Rei, vitória por 4-0 no Metropolitano e derrota por 3-0 no Camp Nou. Vamos ver como é que vai encerrar esta eliminatória. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos então olhar para este jogo. Antes, aquele pedido da regra de toda vez. Deixem os vossos likes, comentários e também subscrevam o canal e partilhem-no com os vossos amigos. Partilhem o canal. Olha, o jogo ele começou como se esperava. Muito frenético, com muito laica, com o Atlético de Madrid a tentar conservar a bola. Daí é que tinha muitas dificuldades para sair a jogar, porque o Atlético queria evitar entregar a bola de forma de mãos beijadas ao Barcelona, então tentava construir, e o Barcelona, dentro do seu estilo, quando recuperava a bola, também fazia isso, construindo muito bem, muito volume ofensivo pelas laterais, muito abertos, Lamine e também Marcus Rashford. O Rashford a criar muitos problemas ao Molina, o jogador do Atlético de Madrid, aquele lado como atacava o Barcelona. O Lamine Yamal tinha muita marcação, mas ainda assim conseguia se desvencilhar dos adversários e causar perigo na grande área do Atlético de Madrid. O jogo estava aberto até os 11, 12 minutos, estava muito aberto, mas a partir daqui o Barcelona assenta o seu jogo, consegue ter mais bola, consegue dominar o jogo, como eu já falei aqui, com Marcos Rashford do outro lado, Lamine Yamal muito aberto, Pedri e Dani Olmo com muitas tabelinhas a tentar atrair o Atlético de Madrid, até que o Atlético, nessa sua intenção de ter mais posse de bola para fazer subir ainda mais a já subida defesa do Barcelona, consegue atrair o Barça e num lançamento o Giuliano Simeone está em posição favorável para chegar à baliza de João Garcia, e o Pau Cubarsí, ele até tenta se esquivar do jogador do Atlético, mas acaba por fazer falta. Ele importuna o jogador do Atlético e é o último homem. A bola ia bater no chão e depois ficaria à mercê do Giuliano se o Pau Cubarsí não o tocasse. Então, olhando para a distância, para o posicionamento do Giuliano e a forma como a jogada se desenrolou, sendo o último homem, o Condé, que estava atrás do Pau Cubarsí, não chegaria a tempo. O árbitro até dá cartão amarelo, porque fica claro que este é o entendimento do árbitro, mas o VAR chama para advertir o árbitro e este, ainda com um pouquinho de relutância, acaba por aceder e decide então expulsar Pau Cubarsí. Na minha opinião, a expulsão é justa, porque há falta, eu entendo, e nota-se que o Pau Cubarsí não tem a intenção de parar o Giuliano, mas o toque acaba por retirar condições ao jogador do Atlético de Madrid. E aqui voltamos ao inevitável quando se trata de Barcelona e fases decisivas da Liga dos Campeões. Um jogador é expulso. É um déjà vu. Eu tive um déjà vu. É exatamente o que acontece. É a segunda vez que Pau Cubarsí
é expulso num jogo importante. Já tinha sido assim nos playoffs, oitavos de final com o Benfica na temporada passada em Lisboa e agora nos quartos de final contra o Atlético de Madrid. E na cobrança desta falta, no bater de um livre, o Julián Álvarez, meus amigos, um estrondo. Na cobrança da falta, coloca a bola lá no ângulo, no cantinho, nem com asas o João Garcia chegava àquela bola. Um golaço do argentino. E o Atlético, com mais um, com 11 jogadores, com a vantagem no marcador, vai para o intervalo muito relaxado e muito tranquilo. E quando volta é o Barcelona que tem que correr atrás do resultado. E no regresso, Hans Flick acaba por fazer mexidas. Eu entendi a saída de Pedri. Não sei se foi por algum problema físico, mas o que eu percebi é que o Hans Flick queria um jogador mais combativo naquele meio campo e este jogador, para ele, era o Pablo Gavi, que acaba por entrar no lugar de Pedri e também acaba por entrar o Ferran e sai o Lewandowski. Ele queria uma equipa mais solta, mais móvel. Foi o Lewandowski que entrou depois da saída. Foi o Lewandowski que saiu, mas acho que não foi o Ferran quem acabou por sair. Pois é, foi o Fermín López que entrou. Entraram Fermín e Pedri para o lugar de Lewandowski e também foram Fermín e Gavi que entraram. Pedri e Lewandowski foram os que saíram. O objetivo era ter uma equipa mais solta, mais móvel, com Rashford como a referência no meio, Fermín aberto de um lado e Lamine aberto do outro. E isso resultou, mas infelizmente o Rashford não foi capaz de finalizar as várias oportunidades que o Barcelona criou. O Barça conseguiu, mesmo com 10, ter maior domínio da partida. O Barcelona tem 18 remates à baliza e 7 enquadrados com a baliza. O Juan Musso também esteve muito bem, o guarda-redes do Atlético de Madrid. E o Barça não conseguiu. O Atlético tem 7 remates à baliza, 3 enquadrados e 2 são golo. A eficácia. No futebol, mais do que volume, o que vale é a eficácia. E este Barcelona, sem Rafinha, que é aquele jogador que pressiona, como o Atlético de Madrid saiu a jogar hoje, se o Barcelona tivesse o Rafinha, o brasileiro obrigaria o Atlético a cometer muitos erros e eu tenho muita certeza do que falo aqui. É muito diferente o Rashford. Eu acho que ele continua a ser um corpo distante, não integrado no Barcelona. Eu acho que ele joga muito dentro das suas próprias características e mais na individualidade. Foi um jogo em que Lamine Yamal tentou muito e ficou evidente e patente ainda como o jovem jogador é cru em algumas situações na finalização, mas no drible, na magia, na capacidade de se desfazer de adversários, ela é espetacular. Extraordinário. Tem ali uma jogada que acho que ele passa de 4 ou 5 jogadores do Atlético e depois acaba por perder o controle e o domínio da bola, mas de resto não há o que se apontar de Lamine Yamal. Ele dá muito, tanto é que ele termina o jogo muito devastado porque ele tenta muito e ele já vem de uma insatisfação porque em Madrid para a La Liga ele tentou muito e as coisas não lhe correram bem e depois disso virou um frenesim lá na imprensa espanhola, mas na verdade ele estava insatisfeito com ele mesmo e com a constante cobrança que vinha do treinador de guarda-redes. A eliminatória está a favor do Atlético. No futebol tudo é possível, mas eu acho que foi um grande resultado do Atlético não sofrer nenhum golo. O Barcelona precisava de fazer pelo menos um golo para deixar esta eliminatória com mais uma cara de possibilidades e de que vai acontecer. Não terá Rafinha, eu acho que continuará a não ter Marc Bernal. Não sabemos nada sobre Pedri, se foi só uma opção técnica ou se ele teve algum problema físico. Na próxima terça-feira veremos como é que tudo se desenrola no Metropolitano. Facto é que é uma vitória gigante do Atlético de Madrid. É uma vitória muito boa da equipa de Diego Simeone. É mais uma vitória do Simeone
perante Hansi Flick neste novo embate dentro do futebol espanhol entre o treinador argentino e o treinador alemão. Os dois golos do Atlético são muito importantes, são de extrema importância, e veremos que capacidade terá o Barcelona. A falta de um bom avançado está a prejudicar o Barcelona neste momento de extrema importância da temporada, porque depois aqui sim saiu Marcos Rashford para a entrada de Ferran Torres e não se viu o avançado espanhol. Não o vi, pelo menos eu não vi o Ferran, e teve ali uma jogada em que ele tem uma caída na área, mas eu acho que foi uma disputa de bola. Agora, a polêmica é aquela bola do Juan Musso, que ele coloca a bola em jogo e depois toca a bola para o seu companheiro, que acaba por segurar a bola com a mão. Esta é a polêmica. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião para vos dar, porque eu não entendi o que é que aconteceu, verdadeiramente. Eu sei que isso já aconteceu algumas vezes no futebol, árbitros que deram penalti e outros que não. Isso enfureceu muito os adeptos do Barcelona, os jogadores do Barcelona, o Hans Flick. Ele diz que não entende como é que não foi um segundo amarelo e consequente expulsão para o jogador do Atlético de Madrid. O facto é que o árbitro não deu. Eu ouvi especialistas em arbitragem que dizem que era para sim ser assinalada uma grande penalidade. Eu não fui sinceramente ver o que é que diz a regra, porque era uma reposição de bola e o que eu sei é que isso aconteceu uma vez numa partida do Bayern de Munique e o árbitro disse que foi uma jogada infantil e que não havia razões para dar um cartão amarelo e nem sequer marcar penalti. O facto é que isso gerou muita revolta e indignação dentro do Barcelona. O treinador falou, os jogadores, o João Cancelo foi falar diretamente para a cara do árbitro sobre aquele momento, até saiu com um cartão amarelo. E o público dentro do Camp Nou também mostrou a sua insatisfação. E assim, o Barcelona jogou com 10. Na minha opinião, até não jogou mal. Tentou muito, mas foi muito infeliz na finalização. E o Atlético suportou bem toda a avalanche ofensiva do Barcelona, se defendeu muito bem e sai do Camp Nou com uma vitória moralizante, galvanizante, histórica, grande, e vai para a sua casa para tentar carimbar o passe para as meias finais da Liga dos Campeões, tentar chegar em mais uma final para Cholo Simeone. Veremos o que será o jogo da próxima terça-feira no Metropolitano. Beijinhos, quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. Foi ou não penalti a favor do Barcelona? A expulsão do Pau Cubarsí, na vossa opinião, foi justa ou nem por isso? Contem-me todas as vossas perspectivas. Eu não condeno o Pau Cubarsí, é um jovem, tem só 19 anos, ele ainda vai errar muito, mas precisa ter maior controle e domínio nessas situações, porque o Barcelona tem sempre o mesmo problema. É inevitável, parece, não é? Há sempre um defensor, é expulso. Beijos, até o próximo vídeo.